Vamos lá, Toca ficha aí. começa mais uma criptojornada, mais os encontros semanais da criptojornada, né? Hoje, aqui no Rio, num calor enlouquecedor, né? Não sei, início de primavera, sei lá, final de primavera, início de inverno, sei lá que foi. Final de inverno, início de primavera, né? Uma loucura total. E o Rio hoje também foi uma loucura total, em função de tiroteio para lá e para cá, de rocinha, de operação, de uma loucura total também. Mas, enfim, é o espírito dos tempos, né? Estamos em tempos profundamente transformativos, né? Em termos de paradigmas, né? E certamente os ânimos se exaltam, né? De todas as formas. Bem, hoje esse primeiro encontro aqui é um encontro que a gente faz, né? Que a gente chama de encontrão, encontro, como eu estava falando antes da gente começar aqui a gravar, né? É um encontro para acolher as pessoas, um encontro para saber, né, como é que está sendo a criptojornada de cada um, quais estão sendo as trilhas, o que a gente chama de criptotrilhas, né, que estão sendo exploradas. Já tem algumas criptotrilhas que são conhecidas, né? Para quem está chegando, só para entender, a gente vai falar um pouco disso aqui hoje também, certamente, né? Seria legal para quem está chegando a gente conhecer, né? Inclusive, deixa eu mesmo falar um pouquinho de mim antes de passar a bola para as pessoas que estão chegando, correto? E depois cada um de vocês aí falar um pouquinho também, que é importante. Bem, meu nome é Vinícius, né? Eu sou inicializador de uma proposta chamada Estação Experimental Local para Ciências Abertas e Tecnologias Sociais pelo SPE, que ele chama de EDOSGLAT. Essa estação, o território dela, né, são os fluxos interativos de propostas de valores ligados à lógica da abundância, né? E que propostas de valores são essas? São das mais diversas que vocês possam imaginar, mas tem algumas que são principais, né? Uma delas é a não geração de lixo zero, né? A outra delas é a geração de energia compartilhada de forma distribuída. A outra delas é a geração de internet cidadã, não internet mercadológica, né? A outra delas é ligadas a hortas orgânicas, produção de alimentação orgânica saudável, né? Ligado ao conceito de locavorismo, né? Mas um locavorismo ligado à cultura do comum, para você poder distribuir isso por entre vizinhos, por entre amigos, etc. Tal. Essa proposta da estação ela já existe desde 2014, né? Foi colocado no ar, e ela não tem propriamente uma sede, mas o que acontece com a animação da estação, né, que a gente chama de netweaving, né, animação em rede da estação, cada um faz a animação em rede da estação, né, de realizar, de você de repente abrir sua casa, ou você encontrar no espaço público, pode ser uma praça, uma rua, uma vila, né, para fazer encontros presenciais, né, para conversar, né, o diálogo, a conversa, a interação é muito importante na animação, no netweaving, né, na animação em rede da estação, para conversar dessas propostas de valores que eu acabei de falar para vocês, né. Nesse sentido, aqueles lugares que começam a ter muito fluxo, né, que viram hubs, né, a gente chama de experimenta. Então, hoje no Rio de Janeiro e Niterói, somando Rio de Janeiro e Niterói, tem 4 experimentas, né? Tem um experimenta num parque da cidade, que é uma área de proteção ambiental em Niterói, né? Onde uma pequena vila lá, onde moram mais ou menos umas 25, 30 famílias lá. E tem um senhor lá que é um porceiro urbano, chamado Seu Jorge, Jordeci Félix Borba, né? Que ele nos acolheu lá ainda em 2014, né? Para a gente desenvolver essa dinâmica, né? Essa dinâmica que eu acabei de falar para vocês, né? Animação em rede dessas propostas de valores ligados à lógica da abundância. E desde então vem nascendo cada vez um volume maior de experimentas por aí, né? Entre os experimentas... Fala, meu querido, tranquilo? Como é que você está? Bom ver você na área aí. Bom ver você na área. O Everton voltando, que bacana. Vamos lá. Então, esses experimentas, né, são hubs, já existem 4, né, aqui entre Rio e Niterói.
Aqui no Rio tem no Complexo do Alemão, né? Tem no Complexo do Lins, tem aqui na Vila 25, São Francisco Xavier, que é um bairro aqui do Rio, próximo ao Maracanã, correto? Tem em vários lugares. Tem em São Paulo também, né? Em alguns lugares de São Paulo, no interior de São Paulo, em Itu, né? Tem também em Minas, perto de São Lourenço, Mato Dentro, que é um sítio lá. Então, está espalhado, né? A proposta da estação está espalhada por várias localidades, né? Porque as pessoas se apropriam e fazem disso uma animação em rede, o NetWeaving, né? Então, essa é a EDOSGLAT, né? A Estação Experimental Local para Ciências Abertas e Tecnologias Sociais, P2P, do qual eu sou um dos inicializadores, correto? Anterior à estação, como o Fábio sabe, o Fábio Filho, que está aí com a gente, lá de Blumenau, eu vim animando, né, uma proposta de um cluster de pessoas ligadas à cultura do comum, ao Commons, chamado P2P Foundation Brasil Global Initiative, né, iniciativa global, que agora, Fábio, virou P2P Global Initiative. Depois hoje, certamente, a gente não vai conversar sobre isso aqui, mas quando você quiser, a gente pode conversar depois sobre isso, tá? Que já está numa outra fase, num outro momento, né? Então, feita essa rápida apresentação da minha pessoa, né, do que eu estou ligado, o que é a EDOSGLAT, do que é a estação, eu vou passar aqui, digamos, a palavra, né? Aqui é muito informal, tá, gente? Não tem nenhum tipo de formalidade aqui, tá? Para que o André fale um pouquinho dele, para que o Roberto fale um pouquinho dele, o Everton, enfim, todos nós aqui nos apresentemos, né? Afinal de contas, a proposta desse primeiro encontro aqui, que é o encontrão, né, da Criptojornada, é que cada um conheça um pouquinho. Tá certo, gente? Vamos lá, fique à vontade. Bom, boa noite, pessoal. Bom, meu nome é André, eu estou há 2 anos trabalhando como desenvolvedor em uma exchange de Bitcoin. A exchange é uma plataforma, né, de câmbio de Bitcoin, onde você consegue comprar e vender Bitcoin e transformá-la em real. Que mais? Nesse período de 2 anos, eu terminei meu TCC também, em Sistema para Internet, que eu estava fazendo, minha graduação. E no meu TCC eu trabalhei com uma startup daqui de Curitiba, que é a Psylabs. E a Psylabs, ela tem a ideia de trabalhar com projetos sociais, né, de engajamentos de voluntário em projetos sociais e criar uma plataforma para isso. E no nosso TCC a gente fez um protótipo que usava uma criptomoeda no blockchain do Ethereum para remunerar a atividade do que os voluntários faziam nos projetos sociais. Então, eu já estou há 2 anos aí investigando blockchain como um todo, o Ethereum, Bitcoin principalmente. E mais recentemente, agora nesse ano, comecei a estudar bastante smart contracts. E estou com uma parceria lá com o pessoal da Jupiter, que é uma aceleradora de startups e tem todo o modelo de mentoria, todo o modelo voltado para startups, né, de investimento também, investimento anjo e tudo isso. E a gente lá está começando a explorar agora essa questão de smart contracts e como que a gente pode criar uma organização que seja autônoma, né, baseada em contratos para tomada de decisões e remuneração de startups, de modelos de negócio, tudo baseado em contratos inteligentes e de forma autônoma e distribuída. Então, essa tem sido a minha investigação e estou bem focado na parte tecnológica, né? Eu, como programador, lógico, quando a gente entra nessa discussão de blockchain e tudo, a gente acaba vendo um pouquinho de economia, um pouquinho de política, um pouquinho da questão sociológica, filosófica da coisa. Não tem como escapar disso, mas eu estou focado bastante na parte tecnológica. Eu acho que é isso. Vou passar a palavra aí para quem quiser se apresentar. Bom, posso falar um pouquinho então, acho, já que, como eu comentei ali no chat, eu vou ter que sair em breve. E
Bom, conheço um pouco da proposta do Vinícius e das articulações que ele tem feito, mas confesso que estou bastante offline há muito tempo. Então, na verdade, a minha ideia de vir aqui acho que vai bastante de encontro com a proposta do próprio encontro, que é de que a gente se conheça, se apresente. Até comentei ali, já adicionei o André no Facebook, porque muito do que me trouxe aqui foi a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre blockchain e criptomoedas e, enfim, quem sabe articular alguma coisa por aqui em Blumenau, Santa Catarina, região, enfim, para enfim, criar propostas de valor em cima disso. Como eu falei, eu tenho estado bastante offline, porque sou coordenador de uma escola aqui em Blumenau e isso acaba consumindo muito tempo, um trabalho fixo, né? Fixo no sentido até, enfim, geográfico mesmo, né? Então, acaba me consumindo bastante, mas, enfim, aos poucos vou tentar me conectar de novo com tanto o Vinícius e, como eu falei, com o André e com quem mais for de interesse desses assuntos, para que a gente possa tentar... Bom, a minha proposta, na verdade, é conhecer um pouco mais sobre o assunto, mas se chegarmos ao ponto de conectarmos e criar alguma coisa, por que não, né? Acho que era isso. Bacana, bacana, meu querido. Fábio, eu esqueci de falar, né? A proposta da Criptojornada, ela surgiu como uma animação, uma proposta de valor na Edoslat, né? Na estação experimental, né? Assim, a Criptojornada, só para de repente contextualizar um pouquinho vocês, né? Ela já vai fazer 7 meses que a gente está fazendo esses encontros semanais aqui. Os encontros não são só virtuais, são presenciais também. Acontecem encontros aqui no Rio e em outros lugares, porque hoje já tem pelo menos, deixa eu ver aqui, umas 7 cidades aqui espalhadas pelo Brasil, fora gente fora que participa da Criptojornada, né? Tem um compêndio, né, desses encontros que são gravados nessa plataforma, no Zoom, né? No canal YouTube da Estação Experimental da Edoslat. Depois, quem quiser, se o André puder, se alguém puder, o Everton, passa aí para compartilhar com a galera o canal, porque lá tem, enfim, eu acho que já tem em torno de uns 60 encontros lá, ou 50, uma coisa dessa. Já tem um volume grande de encontros. E a proposta principal da Criptojornada é a gente gerar linguagem e cultura acerca de blockchain e criptomoedas, né? De uma forma livre-aprendente, né? Isso aqui não é um curso, não é um programa, correto? A relação aqui é uma relação de curiosidade, de exploração, né? De interação, de convívio, né? Uma coisa recente aqui na proposta da Criptojornada foi gerar mapas de exploração. Então, aí cada um daqui se chama de criptotrilheiro, né? A gente estamos numa jornada, estamos com várias trilhas, correto? Então, cada criptotrilheiro, né, na Criptojornada gera seu mapa de exploração. De repente, ainda hoje aqui, a gente pode... De repente o André pode mostrar um pouco do dele daqui a pouquinho, ou eu mostro um pouco do meu, né, para o pessoal mais ou menos ter uma ideia do que a gente está querendo dizer com isso, correto? E é isso, quer dizer. Então, a ideia aqui é ter um ambiente constante, contínuo, interativo, convivialista, né? Para que cada pessoa, no seu tempo, da sua forma, ela comece a absorver, né? Ela comece a absorver e entender, né? Do que se trata blockchain, do que se trata de criptomoedas. Mas, nesse sentido, vale dizer que não é só o ambiente da estação, tá? Que está envolvido na Criptojornada. Tem um ambiente de uma outra proposta chamada Prospera, que eu não sei se todo mundo aqui está ligado, né? Então, são ambientes que são semelhantes, né? Estão ligados à cultura do comum, mas tem takes diferentes, né? Na Prospera, por exemplo, o que se considera lá um bem comum é aquilo que você disponibiliza, mesmo que seja um bem privado, para que as pessoas possam se apropriar e de forma interativa, fazer algum empreendimento em rede com aquele produto, aquele serviço, aquela proposta, aquele projeto que você está colocando ali. E lá tem uma criptomoeda chamada Prosper, né, que é um criptoativo, na realidade, que é baseado no blockchain do Ethereum, né? E com isso, você, uma vez tendo esse criptoativo, você tendo essa criptomoeda,
você começa a interagir nesse ambiente da Prospera. Everton, também, André, coloca, por favor, o link do ambiente da Prospera para o pessoal aí, né? Que você pode interagir, você tem que, obviamente, entender a proposta de valor do ambiente da Prospera, tem várias comunidades lá, nas comunidades tem o que se chama de objetos, né, que são os bens comuns, onde você pode gerar receitas, né, em criptomoedas e transformar isso em dinheiro fiduciário, né, em moeda fiduciária, no caso real, dólar, etc. Né? Então, na realidade, a criptojornada é feita de dois ambientes, o ambiente da estação experimental e o ambiente da Prospera, né? Que são ambientes de experimentação e exploração. E no que tange à estação experimental, a E2GLAT, correto? A gente tem os projetos orgânicos, né? Nós já estamos colocando um primeiro projeto orgânico que a gente chama de Gambiarra Lab, né? É um laboratório de gambiarras que já está espalhado por 3 cidades, Rio de Janeiro, Niterói e Petrópolis, aonde a gente está mapeando gambiarras, mapeando gambiarreiros, né, para gerar microeconomias entre eles, etc., fluxos ligados a lixo zero, né, reuso, ressignificação, etc., e também gerar uma gambiarroteca, né, para que as pessoas possam ter acesso e levar isso para suas vidas. Isso é um projeto orgânico da E2GLAT, da estação, correto? Então, se você quiser ter esse tipo de experiência aonde você mora, seja bem-vindo. Depois a gente pode conversar um pouco do Gambiarra Lab para vocês entenderem. Tem um segundo projeto orgânico que a gente está dando vida agora, que é o MOB P2P, né? Mobilidade Multimodal Compartilhada, para a gente gerar também uma mobilidade entre as pessoas para usufruto do comum, né? Porque, veja, tudo que está ligado à estação está ligado à geração de infra e superestrutura para usufruto do comum, correto? E tudo que está ligado à Prospera está ligado à geração de de receitas em criptomoeda, no caso do Prosper, né, para a geração da abundância, né, daquilo que você tem de potencial, daquilo que você tem de produto, serviço que você quer disponibilizar lá. Bem, desculpa, eu só fiz mais essa contextualização para que vocês entendam que tem essas conversas semanais aqui, tem os encontros virtuais, mas também tem esses dois ambientes para que vocês possam fazer vários tipos de explorações, correto? E o segundo encontro de hoje é de uma das criptotrilhas que tem mais gente chegando junto, que é a da E2C, a E2GLAT Coin, que é a criptomoeda da estação experimental, né? Que vai ser a primeira criptomoeda, até agora, né, André, que a gente sabe, do planeta, que não vai ter barreira de entrada, não vai ter barreira financeira. Ela tem como paradigma a pessoa e não indústrias e organizações, correto? Então, sejam muito bem-vindos. Bem, feito mais esse preâmbulozinho, fique à vontade, cada um fala aí por si. Oi, pessoal, boa noite. Vocês fizeram eu voltar para o Facebook. Eu tinha saído já faz, aos 4 anos, tinha uma conta lá, aí uma amiga minha falou disso aí e tal, reativei minha conta faz 10 minutos. Eu estou um pouco fora aí desse mundo de redes sociais, mas eu acompanho de longe, né? Meu nome é Edson Piccone, eu falo aqui de Mogi das Cruzes. Conheci o Oswaldo na Laboriosa, um amigo em comum, me apresentou ele, entendi um pouco o conceito. E eu trabalho com finanças, né? Eu sou agente de investimentos credenciados pela CVM e eu gostaria de fazer alguma coisa com blockchain. Eu não sei, eu gostaria até de conversar, receber um orçamento, quem presta esse tipo de serviço. Do que eu trabalho, né? Eu trabalho com investimento profissional mesmo. Eu vejo 2 coisas que eu pergunto até para vocês se dá para fazer ou não. Primeiro é empréstimos, né? Pessoa física com pessoa física, apesar de ser ilegal no Brasil. E o segundo é na área de, por exemplo, de carros. Você ter pelo smart contract, né? Você fazer um banco de dados de automóveis para que as pessoas saibam assim, a procedência e até uma ficha do automóvel que trocou de peça, tal, até porque eu tenho um dos negócios no segmento automotivo, né? Então é isso, eu gostaria de me inteirar mais aí, entender como é que é esse mundo, né? Apesar de que eu já vi que eu sou do mundo velho lá, né? Que é mercado financeiro, mas eu acho que ainda dá para conversar, né? Dá para... Talvez vocês não me expulsem, né? Mas tudo bem. Então é isso. Bacana, Edson. Um prazer imenso, tá? Meu querido, você bem objetivo, mas certamente a gente pode conversar com muito mais profundidade. Eu só vou, né, só dar um retorno
com as suas perguntas. Se o André quiser me ajudar em complementar, fica à vontade, ou quem mais quiser também, o Everton, o Davi, enfim, o Rony, quem quiser. Que é o seguinte, com relação a empréstimos, isso já acontece há bastante tempo, né, P2P. Isso também já acontece independente de blockchain. Isso já, por exemplo, o Kiva, né? O Kiva é uma plataforma da primeira década desse século, não existia ainda nem blockchain e você já tinha o Kiva fazendo isso. É KIVA, né? Kiva, né? Mas é um tipo de empréstimo para pequenos negócios, etc. Tal, e negócios de até, digamos assim, em dinheiro de moeda fiduciária real, até R$500, 800, R$1.000, coisas do gênero, né? Mas tem várias outras plataformas. Agora, em termos de blockchain, tem surgido muitas coisas assim também, né? Que certamente já está acabando com Western Union, com todas essas coisas malucas que já existem, que tem tarifas altíssimas, né? Que a gente já conhece. E com relação à questão dos automóveis, com certeza absoluta. Já tem um universo de coisas que a gente pode conversar sobre isso aí, tá? Mas tem muita coisa só. Muita coisa mesmo, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos continuar aí. Fica à vontade. Veja bem, essa já é a terceira criptojornada que eu participo e estou assim muito mais como aprendiz, né? Porque eu já faço negócios em rede. Só que esse aprendizagem é um aprendizagem muito longo, né? Então, como eu comecei de pouco tempo para cá, assim, em termos de praticar, porque na minha opinião, você aprende não quando você lê apenas. Você aprende quando você lê e quando você executa. Mais quando você executa do que quando você lê. Porque quando você executa, você se transforma. Se você não executa, você não se transforma, entendeu? Você fica só lendo, acompanhando. E aí você só acumula conhecimento, mas não acumula experiência, e experiência é transformação, né? Então, eu resolvi participar mais dos eventos aqui do Edos Grátis, e já estou lá no Prospera também, porque de repente me descortinou esse ambiente das criptomoedas e eu decidi estudar e pesquisar um pouco sobre isso também, né? E hoje me veio uma dúvida, que eu vou até colocar logo já, que é o seguinte, há uns 2, 3 anos atrás, eu vi um artigo daquele economista grego, que era o ministro da Economia, que saiu por discordância com relação ao processo político que se dava lá na Grécia, onde havia aquela decisão de se incorporar ao tripé do mercado comum europeu, Fórum Econômico Mundial e outra coisa lá que eu não estou lembrando exatamente o que é agora, e ele discordava de se vincular ao projetão do mercado comum europeu, entendeu? Porque ele achava que ia dar no que deu, que o povo grego não ia sair desse esparro. Então ele fez, como ele era uma pessoa mais talvez um cara que criticava todo esse processo e foi uma das pessoas que lutou para que esse processo resultasse em mais independência da Grécia com relação ao sufocamento que o mercado comum europeu coloca a Grécia. Então ele resolveu sair. E ele escreveu um artigo sobre criptomoedas, sobre o Bitcoin especificamente, dizendo que o Bitcoin em algum momento iria explodir, porque era uma bolsa era uma bolha que ia crescendo e ia explodir. Então, o que está acontecendo, eu não tenho assim uma experiência real, concreta, ou mais profunda de como é que está se dando isso, mas eu estou percebendo que o Bitcoin está se valorizando muito e essa bolha está crescendo, né? E pode chegar um momento que realmente venha explodir. Agora, porque, pelo que eu entendo, eu já li um pouco sobre economia, e o fluxo de moeda e o volume da moeda tem que acompanhar o volume de mercadorias e serviços que está sendo produzidos e que está correndo no fluxo. Então, o fluxo de moeda deve corresponder ao fluxo de bens e serviços. O volume de moeda deve corresponder ao volume de bens e serviços. Se cresce muito o volume de moeda, a inflação provoca inflação, né? Porque o fluxo de moeda deve corresponder
a necessidade de fazer circular o fluxo de mercadorias, bens e serviços. Então, quando a moeda cresce muito e o fluxo de moeda e serviços não cresce em conjunto, isso pode dar em um estouro na frente, né? Em algum momento. Então, ele levantou um pouco alguma coisa nessa linha, não exatamente com essas palavras. Também já temos 2 anos que eu vi esse artigo, não trago ele completo de memória, mas posso pesquisar depois para passar para vocês aqui. Aí eu fico nessa dúvida. Então, me deu interesse, a vontade de pesquisar mais sobre as criptomoedas, que já tem cerca de 800 por aí, né, ou mais, 1.000, sei lá. E eu percebo que elas estão se valorizando sempre. Agora, valorizando em cima de quê? Né? O fluxo de mercadorias e serviços está crescendo a nível mundial. O fluxo de mercadorias e serviços por trás de cada projeto de moeda dessa está crescendo para ela poder justificar o crescimento dessa moeda. Então, isso é uma questão de teoria econômica que a gente tem que aprofundar e perceber como os diversos teóricos estudaram e pesquisaram e resolveram isso. E onde é que isso vai dar, entendeu? Então, fica para mim essa dúvida, esse questionamento. Por isso que eu vim aqui também compartilhar esse pensamento e perceber como é que vocês veem, como é que o grupo aqui está vendo, como é que as pessoas veem essa questão das criptomoedas, né? Então, eu sou, assim, uma pessoa mais... um curioso, um pesquisador, estudante, um aprendiz de redes, né? E também trazer uma experiência de negócio sem rede. Eu já estou lá no Prospera e também estou aqui na Dos Glass para pesquisar nas ciências abertas e transparentes, né? E ajudar ele que for possível, que for necessário. E fazer projetos juntos também, à medida que possibilita o crescimento do coletivo, de crescimento individual e do coletivo. É isso. Roberto, querido, tentando ser bem conciso assim para te dar um retorno em cima da sua pergunta, o que eu posso dizer para você já foi, de certa forma, dito em alguns encontros, né? Não todos, em alguns encontros que a gente vem realizando até aqui, né? Que já são bastante, né? Já tem um volume considerável de encontros que aconteceram. Nós estamos já vivendo uma segunda onda, né? De blockchains. Tá? A primeira onda ela foi completamente capitaneada pelo blockchain do Bitcoin. Certo? E é natural que numa primeira onda, né, que foi e ainda vencendo o Bitcoin, né, boa parte do que se entende como Bitcoin está muito ainda indexado pelo modus operandi do mercado financeiro, ou vem sendo indexado pelo modus operandi do mercado financeiro. Tem um documentário muito interessante que vocês podem notar aí para depois vocês verem, chamado Banking on Bitcoin, né? Banking on Bitcoin, que fica muito claro nesse documentário, né? O porquê que de repente se gerou um mercado de Bitcoin da forma como foi gerado dessa forma. Porque os primeiros a entenderem que o Bitcoin como criptomoeda, né, por não ter nenhum tipo centralizado, por ter uma arquitetura distribuída, né, por não depender de bancos centrais, não depender, detalhe, não depender do mercado, né, não depender do mercado. Né. Muitos fizeram a mimicagem, né, fizeram a mímica do que seria em cima do Bitcoin como criptomoeda, a mímica do que seria o mercado financeiro. Então, por exemplo, ainda nos anos 2010, 2011, né, ou por aí, 2011 para 2012, inauguraram ali na Wall Street, Nova York, um mercado aberto para negociação de Bitcoin, como se fosse uma bolsa de Bitcoin, fazendo a mímica da bolsa de valores. Entendeu? Quer dizer, então, muitos dos vícios e vicissitudes do que o Edson chamou, né, do velho mercado, né, do mercado convencional, do mercado financeiro e do mercado produtivo, obviamente que as pessoas, olhando para isso, vendo nisso uma inovação, né, vendo nisso uma inovação, falando assim, pô, o que eu posso fazer, como é que eu posso aproveitar essa inovação para eu ter um diferencial no meu portfólio de negócios ou nos meus investimentos, para que, né, eu possa sair na frente, eu possa agregar valor à minha empresa, à minha imagem, coisas do gênero. Então, nessa primeira onda, né, de criptomoeda,
né? Criptomoeda, leia-se Bitcoin, a primeira onda de blockchain, você tem isso. O que começou a quebrar essa lógica veio com o Ethereum, né? Porque o blockchain do Ethereum, ele é um blockchain completamente diferente do Bitcoin, do blockchain do Bitcoin. Primeiro que ele não está focado só em emitir, né, criptomoedas. Segundo, que o blockchain do Ethereum ele veio com uma proposta de que, uma vez que ele se torne planetário, ele seja uma espécie de computador distribuído, onde, através de contratos inteligentes, smart contracts, você pode gerar vários tipos de aplicações ali, né? Vários tipos de aplicações. Tipo assim, você pode fazer toda a gestão, por exemplo, de um governo usando o blockchain do Ethereum. Você pode fazer toda a gestão de uma empresa usando o blockchain do Ethereum, né? Você pode gerar vários tipos de aplicações, até mesmo para votar. Você pode usar o blockchain do Ethereum. Correto? Então, e aí você pergunta, parou aí? Não. Começaram a surgir vários outros blockchains. E aí que começa essa segunda onda de blockchains, com essa segunda, ainda no final da primeira onda, sabe, Roberto? No início da segunda, o Vale do Silício olhou para o blockchain do Bitcoin e falou: Eureka! Temos aí uma oportunidade ótima, né, de criar uma coisa chamada Initial Coin Offer, né, oferta inicial de moeda, de criptomoeda, para capitalizar as nossas propostas de startups, né, de novos empreendimentos. Então, mais uma vez, né, sem recorrer à cadeia produtiva que o Vale do Silício tem, a cadeia de negócios, de investimentos que o Vale do Silício tem, né, que é o investidor anjo, o investidor de risco, não é isso? E até chegar ao equity, que é o grandão, né? Então, enxergaram nisso uma oportunidade de procurar, né? E por que de repente está tendo uma corrida, né? As pessoas estão botando dinheiro nisso, né? Porque o cara não só coloca uma criptomoeda para ser minerada mais rápida, para ser mais competitiva, ele agrega vários serviços, entendeu, Roberto? Ele agrega vários serviços à startup dele, né? Serviços, por exemplo, Edson, ligados a automóveis, serviços ligados a várias indústrias, entendeu? A indústria bancária, a indústria de mobilidade, que não é mais automotiva, né, como vocês sabem, a indústria, vários tipos de indústrias, de serviços, entretenimento, lá por diante. Tanto que no segundo encontro de hoje, se vocês estiverem na área ainda, na Criptotrilha da E2C, a gente vem falando, né, André, de várias propostas de valores, de várias dessas criptomoedas que estão fazendo ICOs, fazendo ofertas iniciais de criptomoedas. Aí você pergunta, bem, mas o que nós estamos conversando aqui tem a ver com isso? Tem e não tem, porque a gente está numa dinâmica de exploração aqui para entender o que está acontecendo com esse fenômeno, correto? É um fenômeno de mudança. Não se enganem, tá? Esse não é um fenômeno financeiro, não é um fenômeno monetário. O blockchain não é um fenômeno financeiro e monetário. O blockchain é uma outra internet. É uma internet que usa criptografia, é uma internet que tem arquitetura distribuída como tem a internet que nós conhecemos há um quarto de século, mas é uma outra história. E ela conversa com uma coisa muito séria e muito bacana que está acontecendo na nossa civilização. Nós estamos mudando os nossos padrões de organização e nossos modos de regulação. O padrão de organização nossa, deixando de ser centralizado para descentralizado, para se tornar de descentralizado, né, múltiplos centros, para distribuído. E o nosso modo de regulação está deixando de ser verticalizado para se tornar cada vez mais horizontalizado. Então, na realidade, o blockchain ele é sintoma e não causa de tudo isso. Então, essas várias ondas que nós estamos tendo de blockchain estão conversando com isso, entendeu, gente? E vai lá, fala Edson. Vinícius, em cima do que você está falando, veja bem, eu percebo que a criptomoeda do Prospera parece ser assim, o que existe mais avançado em termos de criptomoeda, porque procura ter um sentido social, um sentido de inclusão, um sentido de buscar incorporar todo mundo que queira. E não fica só em cima da emissão de moeda, né?
Agora, a grande... eu acho que existe assim, talvez uma coisa que precisa ser resolvida, é que eles estão vinculados, que o Prospera está vinculado ao blockchain do Ethereum. E me parece que o blockchain do Ethereum, dessas moedas da primeira onda, elas ainda precisam amadurecer. Ou é preciso que dentro do blockchain surja, ou dentro das criptomoedas, surja algo mais avançado. Né? Porque me parece que o Prospera é o que existe de melhor e mais avançado. Né? Por isso que eu me aderi. Do ponto de vista de que não existe controle centralizado, não existe comando de controle de cima para baixo, não existe hierarquia. E parece que o Bitcoin e o Ethereum ainda são centros, são comandos de cima para baixo que definem o processo, que controla, né? Então, eu não tenho informação exata de como é que será isso lá, mas o Prospera não tem votação, não tem, cada um faz o que é melhor para o grupo e para si. Não existe ninguém que comanda ninguém. Então, é tudo distribuído concretamente, efetivamente. Pelo menos a minha experiência está sendo nesse sentido. Tudo é distribuído e é aberto, e transparente. A única pendência que eu vejo é essa vinculação com relação ao Ethereum, entendeu? Então, quando o Prospera criar o seu próprio blockchain para poder administrar os seus negócios, aí eu acho que há um avanço. Eu percebo que pode ir nessa linha, a maneira que surgem programadores que se interessam em fazer isso lá no grupo, entendeu? Eu acho que deve surgir, percebo que deve surgir porque está tendo um fluxo, um crescimento muito interessante, muito bom, muito abundante. Então, é isso. Roberto, na realidade, a grande inovação que a Prospera tem, ela não está ligada à tecnologia em si, né? Assim, o Oswaldo podia ter feito isso em qualquer outro blockchain, o Oswaldo, o Carl, enfim, né, o Everton, podia ter feito isso em qualquer outro blockchain. Ali a questão é cultural mesmo, como você colocou, é a mudança de perspectiva, de você entender que você não vai estar numa dinâmica de controle e comando, correto? Você não está iniciando uma startup ou coisa do gênero, correto? E essa mudança de perspectiva cultural, de você entender que você pode empreender em rede, né, de forma aberta, né, sem comando e controle, sem custo fixo, isso é, de fato, altamente disruptivo e até agora, pelas minhas investigações, explorações, e olha que eu estou fazendo essa brincadeira há muitos anos, eu não vi nada parecido com a Prospera em nenhum lugar. Né? Então, realmente, é uma proposta extremamente disruptiva nesse sentido. Né? Mas fala, Edson, desculpa aí. Fala, meu querido. Eu, assim, de novo, pedindo desculpas pela minha mentalidade, talvez ainda está muito formatada no modelo tradicional. Né? Por exemplo, eu entendi que o Bitcoin está fazendo um sucesso aí, até no meio financeiro, aí a gente até já começa a receber relatórios de investimentos, tem gente querendo já operar opções, mercado futuro, enfim, já virou, no nosso meio aqui, no meu meio principalmente, já virou um ativo que as pessoas estão acreditando. Mas aí a pergunta fica a seguinte, essa coisa de ter várias moedas, e aí eu vou voltar um pouquinho no tempo, vou falar em 1776, antes do dólar. Estados Unidos, lá, tinham várias moedas. Então, o padeiro, ele vendia pão e criava a moeda dele. O farmacêutico criava a moeda dele. Então, você tinha ali as colônias e cada um tinha a sua moeda. E dava confusão, porque você chegava uma hora que não tinha paridade. E aí, em função da guerra, da secessão, né, da Guerra Civil, aí que nasceu o dólar, que veio a inflacionar, e hoje a gente tem aí, né, fora o dólar, tem várias moedas. Então a pergunta é assim, quer dizer, se começar a surgirem novas moedas, que nem a Prospera, beleza, soltou uma, aí o outro solta outra, não vai voltar a mesma confusão que era aí nesse tempo antigo, né, 200 anos atrás? Então essa é a pergunta. Olha, gente, eu estou respondendo aqui, mas se vocês quiserem responder, fica à vontade, tá? É porque, por acaso, o Edson tocou no assunto que faz parte da minha investigação, né? Veja, Edson, essas moedas, da forma como você colocou, elas sempre existiram, né, na história das nossas civilizações. Sim, foi o sal, o barro. E nem tinham nome de complementares e nem moedas sociais. Simplesmente eram moedas de troca mesmo. Né? E eram extremamente regionalizadas, né? Localizadas ali, e valia para aquelas pessoas que moravam naquela comunidade.
De muitas formas, o blockchain resgata isso sendo que sem um tipo de centralidade. Porque, por exemplo, você citou aí no caso dos Estados Unidos, em 1966, coincidentemente eu estou estudando, né, um pouco desse fenômeno que você acabou de falar aí, né, das diferenças de organização das cidades do norte para as cidades do sul, né? Quer dizer, do sul escravagista, do norte industrialista, daqui por diante. E, paradoxalmente, as cidades do sul, né, dos Estados Unidos dessa época, né, elas tinham uma vitalidade nas cidades, apesar do escravagismo, né, muito grande, né? Diferentemente das cidades do norte, que elas todas estavam muito indexadas ainda à coroa britânica, por incrível que pareça. Tá. Então, todas eram muito dependentes da coroa britânica, né? Muito dependentes da circulação da moeda da coroa britânica, das autorizações, né? Eles chamavam de contendas comerciais para você poder trazer produtos de lá, levar produtos de cá, numa relação de colônia, né? Metrópole, colônia, por diante. E os impostos, né? Que também foram. Os impostos que estavam isso. E o que é interessante é isso, quer dizer, você tem um ambiente no sul, né? Que não tem o que se comentar, né? Quer dizer, de um altíssimo grau de escravagismo ali, né? E ao mesmo tempo você tem uma vitalidade microeconômica enorme. Só que essa vitalidade estava na mão das famílias, né? Estava na mão, literalmente, das famílias que detinham, que faziam essas transações. Quer dizer, então, na realidade, era uma vitalidade microeconômica feudal, né? Literalmente feudalista, né? Enquanto que no norte começa a ter alguns movimentos de se criar um tipo de moeda que era uma inovação na época, que era a moeda papel, né? Vale dizer que não existia moeda papel, tá? Em 1776. Não existia, né? Era basicamente, a indexação era feita por minérios, né? Nobres, né? Por ouro, prata, bronze, e lá por diante, né? Então a circulação era em cima disso, né? E essa ideia de papel, ela partiu de alguns caras, que eu não vou me lembrar aqui agora, lá no sul, mas que eles eram ligados a casas maçons, né? Eles eram ligados, eram Freemasons, né? E eles achavam que, de repente, se tivesse alguma coisa que fosse mais fácil de transportar, que não fosse um caixão com ouro, ou com prata, ou com bronze, né? Você podia intensificar as trocas, etc. Tal. Então, eles fazem um experimento, depois eu passo esse link, é muito interessante isso. Eles fazem um experimento com moeda impressa, né? De forma localizada nessa cidade, que eu esqueci o nome também, desculpa. Depois eu passo para vocês esse link, se quem quiser, né? É muito interessante nesse sentido. Agora, ambos os experimentos são extremamente limitados, assim, porque, além de regionais, eles tinham centralidade. No seu padrão, tinham um grau de centralidade. Tinha alguém que estava emitindo, né? E alguém que estava controlando a circulação. No blockchain, não há ninguém controlando, né? Então, assim, e fazendo um pouquinho a defesa aqui do Bitcoin, e o André pode me ajudar nisso, né? Nesse sentido da primeira onda, o Bitcoin hoje apesar de todo o mercado de Bitcoin que se criou em torno do Bitcoin, o Bitcoin hoje sem sombra de dúvida, um experimento, né? De geração de uma moeda de circulação planetária sem nenhum tipo de centralidade ou descentralidade, correto? Numa escala impensável até mesmo para o dólar. Até mesmo para o dólar, que como vocês sabem, né? Ele é planetário, ele está universalizado, né? Então, a gente está falando de uma moeda que, a cada 10 minutos, você tem dezenas e centenas de milhões de transações e consegue ter uma robustez, porque é distribuída em rede, né? Que nem o Fed americano consegue dar para o dólar, porque depende de políticas macroeconômicas dos países, depende do mercado financeiro, depende de cotação na bolsa, depende da cesta de moedas, depende de uma série de questões, né? Então, só defendendo. Se o André quiser me ajudar em alguma coisa aí, André. Não, beleza. O Bitcoin eu entendi. Não, a pergunta é assim, o Bitcoin tá, não tenho dúvida. Eu digo assim, essas outras moedas, que nem o Oswaldo, o Oswaldo, que eu conheço ele, você também conhece, ele criou lá uma outra moeda, certo? Ele criou a próxima.
Próspero. Então vamos falar que tem, só no Brasil vai ter 1 milhão de Oswaldos criando suas moedas também. Então aí que eu pergunto, será que não vai ficar uma confusão? Porque você vai ter, pela universalidade da plataforma, ela é democrática, ela permite, né? Eu, por exemplo, eu quero criar minha moeda, eu vou lá e crio. Mas aí não vai ter um problema de liquidez, porque eu vou ficar limitado aos meus amigos. Aí meu amigo quer viajar para outro país e ninguém conhece a minha moeda lá, né? Então a minha pergunta é, por que não limitar, sei lá, o Bitcoin mais umas 2, 3, sei lá, um exemplo? E as pessoas estão criando as suas próprias moedas, quer dizer, não pode virar o que era, né? Por isso que eu falei dos Estados Unidos, não pode virar uma confusão que você não vai ter liquidez no mercado. Não sei, do Bitcoin eu entendi, beleza. Vai lá, André. Posso falar um pouquinho? O que eu penso é que, assim, não tem problema ter várias moedas, porque se você pensa que, beleza, vamos supor que cada um aqui da sala criou a sua moeda. Se eu achar que a minha moeda tem pouca liquidez, igual o exemplo que você deu, de ir para outro país ou para fazer qualquer outra coisa, o que me impede que eu saia da minha moeda para eu ir para uma outra moeda que eu acho que seja mais vantajoso para mim naquele momento? Eu acho que ter várias moedas abre um leque de possibilidade alternativa que, se a gente tiver vamos pensar que a gente tivesse uma moeda universal, não tivesse nenhuma moeda por país, tivesse uma moeda universal. Se essa única moeda universal, sei lá, falisse, quebrasse, o que a gente ia fazer? Tipo, ia voltar no escândalo, sei lá, ia desmoronar tudo, assim. Tipo, não ia ter mais um fluxo de negócio possibilitado por transação de valores. As pessoas não iam nem... Ia ser um caos até para saber como negociar. Eu acho que ter alternativas de trocas de valor, de moedas, de ativos que permitam troca de valor e mais ainda, que simbolize um tipo de reputação, de confiança das pessoas naquele ativo, né? Porque se um ativo está representando uma pessoa, uma empresa, uma organização, um país, o ativo sempre vai estar representando alguma coisa, né? Ele serve como a confiança que as pessoas têm naquilo, né? O valor dela se atribui na confiança daquele ativo. Então, se a gente acha que um ativo não é mais vantajoso, não tem tanta confiança, você vai largar aquele ativo e vai para um outro que tem maior confiança. Sei lá, na década de 80, quando a gente tinha alta inflação aqui no Brasil, as pessoas compravam dólar porque o dólar tinha uma inflação muito menor do que a que o Brasil estava enfrentando aqui naquela época. Então, as pessoas estocavam dólar para ter uma reserva de valor que com R$1 não dava para ter. Então, pense isso nos dias de hoje, você pode conseguir fazer isso com dólar, com Ether, com Prosper, com André Coin, com Vinícius Coin, com E2 Gladys Coin, no que você achar que o ativo tem relevância e confiança para você, você vai depositar teu dinheiro, tua confiança naquela moeda. Eu acho que ter várias moedas só agrega, assim. E não depender de um órgão central, né? Eu comecei a estudar um pouco de economia, um pouquinho dessa parte econômica, assim, ver o que os governos e os bancos fazem com a nossa moeda é surreal, cara. Dá vontade de chegar lá e quebrar o Banco Central inteiro. Tipo, não só o Banco Central ainda é o menos pior, mas tipo, o governo permitir que os bancos façam reserva fracionária fode inteiro com a nossa moeda, cara. Isso, reserva fracionária de banco é um absurdo. Complementando a fala do André, antes do Roberto falar e do Rony também, né, é o seguinte, não vamos esquecer, gente, que nós estamos vivendo uma mudança muito profunda no padrão de organização de modo de regulação das sociedades, né, espalhados pelo planeta, e com isso aquela macronarrativa das políticas macroeconômicas estão estilhaçadas, estão fragilizadas e estilhaçadas, correto? E elas estão gerando não mais só ciclicamente inflação, elas estão gerando a própria degeneração das cadeias produtivas do mercado de uma forma geral.
Nesse sentido, se vocês forem olhar, por exemplo, o fenômeno, né, fenômenos microeconômicos, como os makers, por exemplo, né, a cultura maker, né, a cultura maker ela já é um sintoma dessa quebra de macronarrativa. A gente começa a ter várias micronarrativas, correto? E nessa segunda onda de blockchain que a gente está tendo agora, já estão nascendo blockchains que estão ligados a isso. Um deles é o Peercoin. É um blockchain que está ligado, PER, né, Peercoin, né? Ele está ligado exatamente está ligado àquelas pessoas que estão interessadas em, de repente, startar uma criptomoeda junto a outras pessoas interessadas em fazer o mesmo com essa pessoa, né? Que estão interessadas em trabalhar de uma forma microeconômica, não macroeconômica, não estão preocupadas em escalar, correto? Estão preocupadas em ter uma sustentabilidade. Então, para elas, a emissão e a circulação da moeda, correto? Depende intrinsecamente do capital social em torno dela, ou seja, das pessoas que estão querendo participar da emissão e transacionar essa criptomoeda, correto? Que é o caso, por exemplo, da E2 Coin, da E2C que a gente vai falar hoje no segundo encontro, né? Então, assim, e não estão muito preocupadas, com essa coisa de ser aceita no planeta todo, correto? Mas, como muito bem colocou o André, nada impede que eu pegue, por exemplo, a E2C e troque por Bitcoin, pego o Bitcoin, troque por moneda, e eu vou trocando pelas criptomoedas que eu quiser, inclusive pelas fiduciárias, né? Pelo real, pelo dólar, pelo euro, da forma como quiser, né? Eu só complementei isso porque a gente, com essa mudança, a gente realmente está com uma mudança profunda, tá, galera? Assim, nessa segunda onda agora do blockchain, fica muito claro que as pessoas estão se dando conta que essa arquitetura distribuída do blockchain, ela vai muito além de você querer ter um negócio inovador usando o blockchain como startup para você se capitalizar né, e participar da primeira onda do blockchain, vamos dizer assim, né? Mas fala aí, Roberto. Deixa o Rony que se inscreveu primeiro. Fale, Rony. Rony, diga. Não, é só complementando um pouquinho. O pessoal, eles têm, assim, com essa quebra de sistema, surge mais o livre comércio, né? Então, parte dessa premissa de liberdade, né, faz com que o livre comércio comece a atuar nesse esqueminha de permitir que cada um consiga gerar sua moeda, consiga gerar sua profissão, tal, e que tenha melhor competitividade, assim. Um pode falar, olha, esses são as características da minha moeda e ela é melhor que essa outra, tal. Então é bom que exista diversas moedas, assim como o Uber fez com os táxis, né? Que o táxi estava dominando, assim, digamos, por causa do establishment, né? Eles cercaram e falaram, olha, só táxi roda. Aí daí surgiu o Uber e aí descentralizou tudo, né? Virou o mundo de cabeça para baixo. Então, e aí disso daí já gerou um cavalo de Troia para outros aplicativos aí surgiram, BlaBlaCar, tal, carro alugado, com isso, com aquilo, e aí muitas outras coisas surgiram. Então é importante que tenha essa descentralização, né? Digamos, eu acho que tem a ver, sabe, com o quê? Com a confiança que as pessoas precisam ter uns com os outros. Os negócios locais começam a ganhar mais prestígio, já não é tanto o negócio centralizado ou um negócio, digamos, muito empresarial no sentido aquelas empresas grandes, enormes, que são
praticamente estatais, né? Se for ver ao fundo. Então é isso que surge, né? Claro, não sendo contra ou a favor de sistema, se funciona ou não o sistema, mas é importante ver essa liberdade que as pessoas estão tendo, né? Eu acho que é isso. Quem perguntou mesmo foi o Hamilton. Veja bem. Ou foi você? Foi você? Oh. Eu levantei a questão, mas eu já tenho outras coisas para colocar aqui que não foi abordado ainda, que quando você terminar eu falo. Não, o que lembro agora é isso. Tem muita coisa para falar em todas as vertentes, né? Com isso daí do Uber, agora tudo é uberização, né? Tudo agora é uma explosão de serviços descentralizados, né? Você tem para hotéis, tem aquele... esqueci o nome agora do aplicativo, mas que você consegue alugar quarto e tal. Mas essa que é a beleza, né? Imagina... Airbnb. É o Airbnb. O Airbnb, esse. Imagina se tudo fosse descentralizado, né? Por exemplo, uma aplicação que é bastante óbvia com blockchain é cartório. Imagina se a gente não precisar de cartório, não precisar confiar na maquininha da eleição, da urna eletrônica. Se a gente conseguir fazer uma eleição toda em blockchain, computabilizando os votos, vendo abertamente quantos votos em cada candidato foi realizado. A aplicação em blockchain vai muito além de sistema financeiro, né? Como o Rony está falando aí, essa descentralização, o blockchain ajuda muito para construir a confiança nessa descentralização, num sistema distribuído que seja confiável e que onde todas as transações e todos os dados sejam abertos, que possam ser auditados por qualquer um. Essa que é o grande ponto-chave do blockchain. A grande questão que a gente tem que acostumar que os novos paradigmas do terceiro milênio estão colocando por terra o paradigma da economia industrial, que está trazendo o paradigma da economia em rede. A gente tem que se acostumar, porque se todo o universo é em rede, se toda a vida, não só humana, é em rede, e de pouco tempo para cá a humanidade descobriu que tudo está em rede efetivamente, só que não sabia, então a gente tem que acostumar com isso, porque isso agora vai ser assim, entendeu? O paradigma da rede vai se dar em todos os campos. Então, essa coisa da moeda descentralizada, eu acho que é bom, é muito bom, porque você imagina os Estados Unidos comandam o planeta. Por quê? Porque ele controla o dólar. Só que o dólar não tem mais lastro. O dólar era emitido com base na quantidade de ouro que era depositada lá no Tesouro americano, né? Isso não existe mais. De 74 para cá, o dólar abandonou o padrão ouro e o dólar passou a ser emitido à torta e à direita. Então, os Estados Unidos controlam a economia mundial com uma moeda que não tem lastro. Entendeu? Então, isso já foi uma grande mudança do padrão ouro para a moeda sem lastro. Nós estamos vivendo agora um tipo de emissão de moeda sem lastro nenhum. Então, são mudanças que estão se dando. O fato de ter uma moeda centralizada, o Estado-nação controlando a moeda, é que isso dá mais para todo tipo de bandalheira e picaretagem, que a gente já sabe o que acontece nas bolsas, o que acontece dentro dos governos, com a corrupção. Então, quando descentraliza e toda a população começa a controlar a emissão de moeda e começa a usar várias moedas, então o espaço para picaretagem diminui, porque deixa de ser centralizado e passa a ser distribuído. A emissão passa a ser distribuída. Aí não tem um grupo que controla todo mundo para poder levar à bancarrota um país, uma nação. Por que o nosso país é atrasado como é? Porque os Estados Unidos sempre comandou a América Latina, comandou aqui o Brasil, e aí mandou para cá suas empresas, tirou e botou, controlou o dólar, derrubou o governo, deu golpe militar, essa coisa toda. Então, tudo isso porque o poder econômico que centralizou. Quando isso está tudo ruindo, e está surgindo várias moedas, então isso é bom. Isso não é ruim, pelo contrário, isso é bom. É que a avaliação
de como está se dando o processo de Bitcoin e de criptomoedas. Nós estamos vivendo um período muito curto para ter uma avaliação mais profunda. Não tem uma avaliação profunda, é uma coisa que está sendo uma experiência muito recente, entendeu? Eu vejo como sendo uma coisa boa, porque não existe mais esse controle centralizado. À medida que tudo, as redes distribuídas estão fazendo com que tudo seja descentralizado, isso vai para um caminho melhor, porque as pessoas abrem espaço para participação, abrem espaço para inclusão, abrem espaço para todos se manifestarem de acordo com a sua necessidade, suas possibilidades e a necessidade do grupo. Então, abre espaço para o individual e para o coletivo, para a pessoa, não só para o indivíduo, mas para a pessoa e para o grupo como um todo. E os grupos cada vez mais se manifestando e na perspectiva da globalização, entendeu? O planeta precisa se integrar. Nós somos desintegrados. O planeta é todo desintegrado. Os seres humanos são desintegrados. Nós temos que integrar tudo. Integrar tudo significa integrar, ter a democracia plena em todos os campos, em todas as áreas, em todas as coisas que faz. E cada um respeitar a opinião do outro. Isso é que é a democracia. É cada um ter a sua opinião e os demais respeitarem a opinião do outro. Agora, não pode criar esquemas de comando de controle centralizado para gerar escassez. Seja na economia, seja lá em que campo for. Porque esquema de comando de controle centralizado e modo de regulação descentralizado é criar escassez, é criar divisão, separação, partidos, sindicatos, coisas que dividem. Você não pode ficar nesse caminho de centralizar tudo para poder governar com base em centralização. Isso já é do mundo passado, isso é economia industrial. Nós vivemos outro modo de economia, outra realidade, outro momento, que a gente tem que adaptar, perceber esses paradigmas, que esses paradigmas mudaram e estão mudando cada vez mais e mais aceleradamente, e cair na onda, cair no fluxo, deixar o fluxo correr e pular dentro e seguir junto. Porque se você tentar dar um nó na cabeça, aí você vai ficar para trás, a correnteza lhe engole, você termina sendo levado para bueiro, entendeu? Eu percebo dessa maneira. Roberto, tem que aprofundar muito sobre teoria econômica aqui, senão puxa muito para o campo da economia e aí não... Claro, querido. Antes de eu, a gente ouvir o Rony aí, deixa eu fazer uma observação, mas antes de fazer a observação também, deixa eu para Camille, que já não vem aqui um bom tempo, para Maia, que chegou aí, não é isso? E é o seguinte, Maia, como tem gente nova na sala hoje, aí, né, no encontro hoje, né, a gente estava fazendo um pouquinho, né, se apresentando cada um pouquinho, falando um pouco da sua ligação com a criptojornada, enfim, suas explorações. Mas aí o Roberto não se conteve, ele já começou a botar umas questões aí, a gente já está conversando sobre todas elas e tal, né? Então, seria legal a Camille falar um pouquinho dela. Camille, se você puder, correto? A Maia também, não é isso? O teste que acabou de chegar aí, não sei o que é o teste, deve ser só teste mesmo. Correto? Tem o Davi que está quietão aí, deve estar ouvindo a gente. E depois, aí a gente retoma aqui o esteio do papo. Mas deixa eu só fazer uma observação, gente, que gera muita confusão, né? O blockchain ele tem uma arquitetura distribuída, correto? Só que a educação que todos nós recebemos foi uma educação onde nós recebemos uma educação de comandar e controlar. Então, nós recebemos uma educação em família, em escola, em sociedade, quando eu estiver ali, ligado à linearidade, né? Ligado à linearidade que faz com que a gente reproduza no dia a dia das nossas vidas esses padrões, mas a gente reproduza padrões de centralidade, né? Com as pessoas com quem a gente convive no dia a dia, família, amigos, etc. Tal. Então, pode parecer uma coisa simples, mas é uma coisa muito complexa você conseguir literalmente se desconstruir, se desintoxicar, se desprogramar desses padrões, correto? Não é uma coisa fácil. Porque nós estamos tão tomados, né? Embebidos, né? Por padrões centralizados e descentralizados. Entender que descentralizados são múltiplos centros. Ok, galera? Descentralizado não é distribuído. Descentralizados são múltiplos centros.
Então, a gente tem muita facilidade de produzir padrões centralizados e descentralizados, múltiplos centros. O que a gente tem dificuldade, está começando a aprender, é a produzir padrões distribuídos. E o blockchain ele tem uma arquitetura distribuída. E aí, Roberto, onde está a inovação da Prospera, porque ela trabalha com padrão, ela trabalha culturalmente trabalha com padrão distribuído, quer dizer, para as pessoas entenderem que não tem nenhum tipo de centralização ou descentralização na Prospera, né? Então, não é uma briga propriamente dito, Camille. É que realmente são coisas diferentes, entendeu? Quando você vai entender do que nós estamos falando, são coisas diferentes. Agora, não existe nada 100%, né? Assim, não existe nada 100%, assim, nada 100% mesmo. Não tem nada que seja 100% centralizado, 100% descentralizado, 100% distribuído. Correto? A gente, no universo social humano, a gente está sempre, de alguma forma, no dia a dia nosso, né, vivendo esses padrões, né? A gente vai variando de umas coisas mais centralizadas, umas coisas mais descentralizadas, outras coisas mais distribuídas, a gente vai variando um pouquinho. Mas o bom de entender é que, em termos de civilizações, em termos de países, de sociedades, de uma forma geral, os nossos padrões de organização tendem a ficar mais distribuídos do que descentralizados. Porque eles já estavam centralizados para descentralizados, entendeu, gente? Eu só estou fazendo essa observação porque é uma coisa que é uma coisa que eu investigo há muitos anos, né? E é uma coisa que eu estudo há muitos anos sobre isso. Então, sempre existe essa confusão, porque nós estamos embebidos pela confusão, né? Isso tudo é muito novo para a gente, né? Conversar sobre isso é uma coisa muito nova para a gente. E essa é uma das questões da criptojornada aqui. Então vamos lá, vamos ouvir o Rony, que ele tem para falar aí, e depois, se vocês quiserem falar um pouquinho, Maia, Davi disse que não sei, o teste, enfim, vamos embora, o Everton. O Hanilton, eu queria saber uma coisa, como ele sabia assim do Airbnb, eu queria saber se ele já sabia a resposta para a pergunta dele ou se realmente ele estava interessado em querer saber sobre o assunto da descentralização. Tá sem microfone. A gente não sabe a resposta, certo? Porque o mundo está mudando muito rápido, nós estamos vivendo um processo de evolução. A humanidade está evoluindo. À medida que surge... Uma coisa, você já sabia a resposta ou você queria só, digamos, incentivar as pessoas para esse modelo de descentralização? Você sabia disso? Só para saber. Eu não sabia a resposta. Eu acompanho um pouco esse processo das redes, talvez uns 5, 6 anos para cá, lendo materiais do Augusto Franco, acompanhando algumas pessoas que escrevem sobre isso, mas muito pouco, mais o Augusto Franco e o pessoal da Escola de Redes. Então, a partir de leituras, eu aprendi algumas coisas, e também alguns cursos que eu fiz com o pessoal. Mas o conhecimento maior que eu tenho agora é medida que estou interagindo com pessoas que estão estudando e pesquisando mais isso. Então, na realidade, eu não sabia a resposta. Eu tenho algumas informações, entendeu? Estou aprofundando meus conhecimentos. Eu levantei no sentido de problematizar, mas eu não tenho resposta. Eu não tenho, entendeu? Eu simplesmente estudei um pouco de economia, porque a minha formação acadêmica foi economia. Eu tinha muita coisa para falar aqui, mas não vou colocar porque é preciso que os demais falem também. E também porque talvez sejam coisas que as pessoas já saibam. Eu não quero colocar, digamos assim, tomar conta do nosso debate. Eu prefiro que cada pessoa fale e depois ter a oportunidade de falar e colocar, porque é assim que a gente vai crescer coletivamente, entendeu? Não deve haver centralização por ninguém. Pelo menos é o que eu penso, né? Nas falas. Bom. Eu acho que cada um tem que se colocar e falar. Eu achei a sua proposta muito humana. Eu achei muito, muito legal. Você saiu com valores, né? Dentro da conversa. Né? Só isso. É uma observação.
nesse artigo aí que eu colei aí, o Vitalik, que é o idealizador, né, da plataforma do Ethereum, ele escreveu um pouco aí sobre o significado de descentralização e fala um pouco dessa questão de descentralizado e distribuído, né? Ele até comenta ali que em alguns fóruns esses gráficos que normalmente colocam sobre centralizado, descentralizado e descentralizado, que é do Paul Baran, né, Vinícius? Isso. Aquele é um gráfico, não sei se vocês conhecem. Deixa eu ver se tem como pegar aqui. Conheço, é interessante aquele gráfico. Esse gráfico aí. Colei no chat. Então, daí ele fala que em alguns fóruns esse gráfico aí, às vezes aparece até trocado. Tipo, as pessoas confundem o distribuído com o descentralizado. E aí no artigo ele fala que os principais os tipos de descentralização no blockchain é a arquitetura, a política e a lógica, né? A lógica, ela por si só, ela já é descentralizada, mas que a arquitetura e a política tem que ser descentralizada, buscada ser descentralizada através dos próprios nós que fazem parte do blockchain. E quanto mais descentralizado ele for, ele acaba chegando num ponto que ele é mais distribuído. Mas que, de certa, como o Vinícius falou ali, tipo, ele nunca vai ser ou só descentralizado ou totalmente distribuído. Ele sempre vai ser um pouco dos dois. Uma hora ele vai ser muito mais distribuído, outra hora ele vai ser um pouco mais centralizado, se tornando descentralizado, né? Mas ele é um negócio orgânico, né? Mas aí no artigo ele fala que tem que se procurar estruturas para que isso seja possível, né? Lá mais no final lá ele fala dos pontos de ter diferentes tipos de implementação do blockchain, de buscar algoritmos de mineração e de hardwares que rodam a mineração também. Até nesse ponto, né? Tipo, imagina se só um tipo de fábrica é que desenvolve um tipo de chipset que faz a mineração. A gente já está centralizando até nesse ponto, tipo, na empresa que fabrica o hardware dos mineradores, tipo, se for só, sei lá, a NVIDIA que faz, que acredito que já aconteça, né? Tipo, a maior parte das placas de vídeo ou é a NVIDIA ou é a AMD. Então, tipo, só aí você já está centralizando. Por que não tem outras fábricas que poderiam oferecer hardware bons para a mineração? Então, tipo, quanto mais descentralizado esse tipo de... Quanto mais soluções descentralizadas e distribuídas aparecerem, melhor né? Como o Rony estava falando ali, de possibilitar o mercado livre, né? O Mercado Livre possibilita que novas soluções apareçam, se tornando cada vez mais distribuídas essas soluções. Do ponto de vista do mundo em rede, o que acontece é o seguinte, é que nós estamos no processo de transição do mundo industrial para a economia do conhecimento, da informação e das redes. Eu percebo que vai haver uma evolução em um determinado momento, que eu não sei dizer quando daqui a 20, 30, 50, 100, 200 anos, que tudo vai ser descentralizado. Pai. Eu percebo que é um processo que está se dando, nós estamos em transição. A transição é um processo demorado, disruptivo, é difícil de compreender, entendeu? Até que se estabilize modelos mais descentralizados, o ser humano, a humanidade, vai evoluir para processos mais descentralizados. Eu percebo isso, né? Então, nós estamos vivendo momentos onde a centralização está havendo uma disrupção da centralização para processos descentralizados. E onde já existe muita coisa distribuída também, entendeu? A distribuição me parece ser os modelos os projetos mais distribuídos são mais evoluídos, porque existe abundância de possibilidades de soluções. Porque cada nodo pode se comunicar com todos os demais nodos. Entendeu? No centralizado é de um nodo central para todos os demais. No descentralizado é de poucos nodos para alguns poucos outros.
E no distribuído, não. Todo node pode se conectar com todo demais. Então, existe uma abundância de possibilidades de soluções, certo? A economia da abundância. E, dentro dessas possibilidades, muitas mais se materialização para gerar soluções. Entendeu? Então, muitas soluções mais virão. Então, quando isso acontece, é o meio que a humanidade está encontrando de mais possibilitar soluções acontecer nesse ambiente distribuído, entendeu? Então, isso vai ter essas descobertas já estão sendo feitas digamos assim, pelo pessoal mais vinculado da área de ciência da informação e do conhecimento e está produzindo tecnologias nesse sentido, isso vai se dar cada vez mais. Eu percebo que isso é uma tendência. Né? Agora, quando isso vai dominar, eu não sei dizer em que época vai ser, entendeu? Só tem que dizer que é um processo evolutivo que está se dando em diversos campos do conhecimento humano e das ciências. E outro ponto que eu acho bacana de colocar é que não necessariamente precisa ser entre humanos, né? A gente está vivendo uma sociedade que a gente tem se falado muito em machine learning, em inteligência artificial, em agentes autônomos, em organizações autônomas distribuídas. Então, não necessariamente precisa nem ser entre humanos. A gente começa a falar de porque o ser humano está buscando soluções, tudo, mas talvez a gente chegue num ponto que a gente fique numa posição muito mais passiva e onde os principais atores, a maioria dos agentes dessa rede não sejam nem humanos, onde a tomada de decisão seja baseada em contratos escritos por humanos, mas onde a decisão mesmo seja tomada por um agente autônomo virtual e coisas desse tipo, acho que ainda vão surgir aí no futuro próximo. Coisas desse tipo, André, já estão surgindo e já estão causando o terror, né, na ONU. Estão lá os países, os Estados-nações, né? E, para vocês terem uma noção, hoje o grande dilema político, os chamados países desenvolvidos, né, essa distinção escrotíssima que a ONU fez, né, de país desenvolvido, país subdesenvolvido, país de terceiro mundo, mas enfim, vamos lá. Hoje a grande discussão, né, nos fóruns globais, né, eles não são locais, eles são globais, fóruns globais dos líderes, né, dos presidentes, das assembleias da ONU lá em Nova York, são uma coisa chamada Universal Basic Income, ou seja, pensando justamente o que você acabou de falar, André, pensando que a inteligência artificial está acabando já está acabando com várias intermediações das cadeias produtivas das indústrias e está gerando um desemprego cavalar e os estados, obviamente as pessoas, né, quer dizer, as pessoas que rodam esses estados, né, elas não estão querendo, né, quer dizer, quem faz parte da lógica do Estado, né, do mundo estatista, seja como governo, seja como corporação, não deseja que essa lógica centralizada para descentralizada ela acabe, correto? Então já estão começando a surgir soluções e propostas muito loucas, tá? Então, por exemplo, entendendo que a inteligência artificial está causando a disrupção e o desemprego de vários intermediários, de várias cadeias produtivas, de várias indústrias, né? Alguns países já vêm fazendo experiências de renda básica universal. Não confundir com Bolsa Família, tá? Não tem nada a ver com isso. Renda básica universal, né? E isso tem sido vocês não conseguem imaginar como é que a temperatura está quente em relação a isso, correto? Um dos casos mais antigos que tem nesse sentido é lá do Alasca, de um estado americano, o Alasca. Só que lá é bem deturpado, porque a renda básica universal que os cidadãos, né, ganham no Alasca se deve aos royalties da exploração de petróleo que a Shell faz lá e a British Petroleum faz lá, né? Eles fazem isso desde 1982, do século passado. Quer dizer, é o único caso que existia, né, tirando da Índia, né, em algumas regiões da Índia,
de você ter uma solução estatista, perdão, uma solução corporativista junto com o Estado de renda básica universal para a cidadania, correto? E que agora estão começando o Vale do Silício, leia-se Google, leia-se Facebook, leia-se Y Combinator, eles estão começando a querer também fazer isso em vários estados americanos e em outros países. Vocês estão sabendo disso? Né? Eles estão se unindo para gerar a tal da renda básica universal, porque eles estão achando assim, o raciocínio deles é o seguinte, o raciocínio tanto do Zuckerberg, do Facebook, quanto dos presidentes de muitos países, né, e dos burocratas estatistas, é que como o cidadão deveria depender, o Estado deveria suprir muito das necessidades do cidadão, ou aquelas corporações que ganham lucros exorbitantes deveriam dividir uma parte dos seus lucros com o cidadão, eles estão começando a fazer uns experimentos nesse sentido lá nos Estados Unidos. Literalmente, eles vão, por exemplo, a Y Combinator, ela vai distribuir durante 5 anos, né, uma quantia, eu acho que de $1.700 para não sei quantas pessoas, com base no lucro que eles estão tendo lá com as startups. Ironicamente, André, com as ICOs. Tá? Então, assim, só para vocês entenderem que está tudo uma esculhambação só. Tá? Assim, tá eclodindo ao mesmo tempo. Tá? Os burocratas estatistas e as corporações preocupados com as hordas de analfabetos digitais né, que estão ficando desempregados, não vão ter como se empregar novamente e querendo adotar eles, né, como mercado cativo de consumo de seus produtos, ou para continuar validando a lógica, né, de que a lógica das corporações, né, a lógica macroeconômica das corporações, né, como Google, Facebook, Microsoft, e vai por diante, IBM, e vai por diante. Bem, eu nem ia entrar nisso, mas me lembrei desse troço agora. Maia, fala alguma coisa antes da gente terminar aqui, que a gente já vai terminar o primeiro encontro. E só com vozes masculinas aqui, seria tão bom a gente ouvir sua voz feminina. Não, em relação a isso que você estava falando, é uma coisa super curiosa. Eu sempre me pego pensando sobre isso, porque pelo que eu entendi desse negócio da renda básica, é assim, desde que todo mundo pague imposto em tudo, tem lógica para mim. Por exemplo, se tudo que você compra, um cigarro, uma bebida, uma comida, uma bolacha, você está pagando para o governo uma quantia, né? Tá todo mundo sustentando ali o centro e, no entanto, você vê gente totalmente abandonada, assim, né? Pessoas que, inclusive, compram e pagam imposto totalmente esquecidas. Então, para mim, faz sentido. Não sei se eu tô... Mas faz sentido. Se a pessoa está comprando, pagando imposto, faz sentido ela ter uma renda básica, esse montante de dinheiro ser dividido por todo mundo, mesmo que a pessoa não esteja trabalhando, né? Agora, no sentido de sei lá, se ninguém pagasse imposto e cada um fosse o seu próprio centro e ninguém fosse todo mundo pudesse gerar alguma coisa e fluir dessa maneira, aí eu acho que não faz sentido. Mas desde que todo mundo sustenta o governo, eu acho que faz super sentido ter uma renda básica, uma distribuição assim. Não sei se eu estou errada, mas eu penso nisso o tempo todo, sabe? Eu penso nisso o tempo todo. Ô, Maia... Olha, realmente, eu não queria falar, mas terminar falando, viu? Então, fala. O que Vinícius falou aí é o seguinte, é que o capitalismo está tentando, as grandes corporações estão tentando se segurar para não desaparecer. Então, assim, no processo de mudança da escravidão para o capitalismo, os caras, os senhores de engenho, os donos dos meios de produção, tinham que libertar os escravos e transformar esses escravos em consumidores. Eles tinham que pagar salário para poder ter mercado, para poder vender.
Então, o que as corporações querem fazer é isso, dando renda básica para poder ter consumidor, para o capitalismo poder se preservar, entendeu? É o caminho da centralização querendo se perpetuar e sobreviver e existir. Então, no meu modo de entender, nós não estamos mais nesse mundo industrial. O mundo industrial está ruindo. Nós estamos vivendo onde o mundo, as pessoas estão se aglutinando em, como alguns chamam de small banks, pequenos agrupamentos, pequenos aglomeramentos, para criar soluções. Quanto mais aglomeramento surgir, mais soluções vai ter. O fato de ter muitas soluções não é problema. O problema é ter uma solução centralizada que tenta controlar tudo demais como se fosse um processo escravagista. Então, o capitalismo está tentando se perpetuar. Esses caras que estão lá no Vale do Silício, junto com governos, grandes corporações, estão tentando fazer o capitalismo sobreviver. Estão querendo criar uma sobrevida ao capitalismo, entendeu? Por isso está criando renda básica. E enquanto que o mundo está quebrando o mundo das redes. O mundo único está ruindo, entendeu? E o multiverso está cada vez mais pululando de small bangs. Posso só fazer uma pergunta? Voltando àquela história da moeda, rapidinho para o André, só para fechar. Eu entendi que todo mundo aí entrou no consenso que é bom ter várias moedas. Aí o André falou, beleza, vou criar a moeda do André, tem lá 1.000, 2.000, 5.000 pessoas que transacionam ela. Aí o André fala, não, quero mudar de país. Ele vai querer trocar para outra criptomoeda ou para uma moeda comum. Quem ou o sistema, como é que vai ser determinado o valor? Vamos supor, o André tem 1.000 moedas, André Coins. Ele quer trocar por outra moeda. Como é que o blockchain vai arbitrar o valor dessas 1.000 para ele trocar por uma outra, para Bitcoin, por exemplo? Como é que funciona o sistema, né, nesse exemplo prático? O próprio mercado como... O próprio mercado é que determina. Além da oferta e da procura, uma foi editada por ninguém, é um funcionamento natural. A demanda e a procura é que vai determinar qual é o preço de cada moeda, entendeu? Mas o André quer Bitcoin. Agora, a outra pessoa não quer a moeda do André. Não tem ninguém que quer a moeda do André. Então, se fosse na Bolsa de Valores, eu falaria o seguinte, olha, o preço cai. Né? Na Bolsa hoje... Desculpa. Já tem 1.000 moedas baseadas em blockchain, criptomoedas, por aí, entendeu? Então vai ter muitas opções. Essa é que é a riqueza. Não, tudo bem. Eu não entendi só o mecanismo. Mas, por exemplo, hoje na Bolsa de Valores, a pessoa tem ou no mercado de câmbio também, você tem uma moeda, você quer outra. Em função da oferta e procura, o valor, o próprio sistema calcula, né, que aliás é um sistema francês que opera a Bolsa, ele dá o valor. Então, o valor pode subir ou descer. Se é uma moeda do André, que é uma moeda local, ela não tem ninguém interessado, porque as pessoas que têm, teoricamente, interesse não querem trocar. Não, estou feliz com a moeda aqui do André. Mas ele quer viajar, ele quer, sei lá, ir para o Japão. Então, o que acontece? Como é que ele troca? Como é que seria a regra, né, do blockchain se ninguém quer a moeda dele? Né? Porque tem outras moedas. A cotação dela cai a um nível... Né? Porque hoje, por exemplo, na Bolsa hoje, quando tem um ativo que... Por exemplo, fundo imobiliário, é um ativo que a gente chama de baixa liquidez. É você ser dono de um imóvel, de um shopping e tal. Então, às vezes, você põe lá para vender a cota e ninguém aparece. Só que quando a gente põe a ordem, você fala, olha, não vendo abaixo de 10, por exemplo. Se alguém fizer uma oferta de 9, não vende. 10 e 1 centavo, vende. Então, o próprio sistema da Bolsa, ele permite que você coloque para o mercado, mas você coloca algumas travas, né? Ó, não venda abaixo disso, ou quando chegar nesse ponto, venda. É assim que funciona. Então, essa é a minha pergunta. Mas a gente tem a Bolsa faz isso. Nesse ambiente descentralizado, qual que é o sistema que vai arbitrar o valor para a moeda? E vamos falar que a moeda tem baixa liquidez. Não é o Bitcoin. Bitcoin, beleza, tem alta liquidez. Tem várias exchanges. Não vai haver nenhum sistema que vai determinar. É a lei da oferta e procura, entendeu? Exatamente. As exchanges, as casas de câmbio, eu não sei como funciona a casa de câmbio assim por dentro, detalhadamente, entendeu? Mas as casas de câmbio sabem fazer esse processo. Tem uma expertise nisso aí, entendeu? Tem uma forma de fazer. Eu não sei como é. Mas eu acredito.
Eu sei como é, então por isso que eu estou perguntando. Hoje, então, você coloca um ativo e o próprio sistema, ele lê as ordens das pessoas que querem comprar. Olha, eu quero vender aqui. E tem 10 querendo comprar. Então, o ativo sobe. Agora, eu estou vendendo e ninguém quer comprar, ele cai. Porque não tem gente querendo a moeda do André. Entendeu? Isso que eu estou falando. Então, André, e na bolsa tem ativo que mica, lá não vende mesmo. Para se a pessoa, se for 1 centavo, não vende, porque não tem gente que quer comprar, entendeu? Então essa é a pergunta. É assim, cara. O preço vai ser determinado em várias exchanges. Porque como é o Bitcoin, vamos falar do Bitcoin, por exemplo, que é o mais... Não, esse mais... beleza. O Bitcoin é oferta e procura, é que nem a bolsa, né? Sim, mas funciona para basicamente qualquer moeda. Dessas criptomoedas que a gente está falando, o sistema é o mesmo, do Bitcoin, Litecoin, Ether, a moeda do André, do Vinícius, qualquer um. Como que vai funcionar? As exchanges elas vão aceitar ou não determinadas moedas. Então, vamos supor que eu quisesse vender, eu criei André Coin e eu quero vender ela para as pessoas. Ou eu vou sair distribuindo isso para os meus amigos e fazendo de uma forma local isso, ou, sei lá, eu vou criar um site, que é como as pessoas têm feito os ICOs, né? O cara cria um site, divulga o projeto, fala, estou com um projeto aqui que vai investir em, sei lá, fazer qualquer uma coisa, e compre minha moeda que eu vou pegar essa grana, vou fazer alguma coisa. Então, as pessoas pegaram essa moeda e provavelmente, conforme o projeto for crescendo, essa moeda vai ficar disponível em alguma exchange, o cara vai entrar em contato com as exchanges para ofertar essa moeda para que as pessoas consigam comprar e vender essa moeda em alguma exchange. E cada exchange ela vai funcionar de uma maneira. Ela vai funcionar igualzinho na bolsa. Ordem de compra, ordem de venda, casou o preço, executou a ordem, o cara comprou, o outro vendeu. Só que assim, essa ordem de compra, essa ordem de venda, vai ser independente de cada exchange. Cada exchange vai ter o seu book de ofertas de compra e de venda. Então, você pode ter mais liquidez de uma moeda numa exchange e ter menos liquidez na outra. Não é centralizado como é na Bolsa de Valores. Né? Você tem o broker, mas você não tem a bolsa geral. Geral, isso. Cada bolsa, cada exchange, cada casa de câmbio vai ter o seu book. Entendi. Então, a liquidez do mercado reduz também, porque você não tem... Concorda? Mas você pode sair, né? Você pode, se você está procurando liquidez, você pode ir na exchange que tem mais liquidez. Ah, tá. Se você estiver procurando... Mas não é bom para o mercado. Isso é reserva de mercado, isso não é mercado livre, hein? Por exemplo, você pega bolsa de mercadoria, você tem a BMF e você tem a Bolsa de Chicago. Então, eu sou produtor de café, eu posso vender o contrato aqui em São Paulo, na BMF, posso vender em Chicago. Agora, se você fala para mim, olha, não vai para Chicago, eu fico limitado aqui. Isso é o contrário de liberdade. Não, mas você pode ir para Chicago. Essa que é a parada. Você pode ir para Chicago, pode ir para a China, pode ir para o Paraguai. Você pode... O Bitcoin que você compra aqui ou a outra moeda... Não, o Bitcoin tudo bem. Estou falando da moeda de baixa liquidez. Não, é que daí aí vai ter a baixa liquidez mesmo. Aí você fica, de certa forma... É ruim. É ruim, sim. É ruim. Só que... Então, isso que eu estava falando. Muitas moedas é bom ou ruim? Aí eu entendi que o consenso geral vocês falaram que é bom. Agora eu estou falando que... Mas ela falando que é o contrário, é ruim. Mas ela é ruim nesse ponto da liquidez. Mas ela é bom porque você consegue atribuir reputação, atribuir confiança para uma organização, para alguma pessoa, alguma coisa, simplesmente por estar emitindo o teu token. Vamos supor, por exemplo, você tem uma empresa e você quer emitir ações daquela empresa na Bolsa de Valores. Você, como assessor de investimento, você deve saber todas as regras. Sim, como que faz para... Deve ter, sei lá, mais de um capital, tem que ter não sei quantos sócios, tem todas as regras que você vê. Tem a governança corporativa, que a gente chama, né? Tem que ter algumas regras. Então, aí você já tem um monte de entraves que já impossibilita você de emitir ações na CVM, por exemplo, para captar recursos para o teu projeto. Agora, emitindo um token no blockchain,
você pode emitir o token a qualquer hora, independente mas de aí regras. você confundiu dois conceitos aí. Você confundiu a cota da empresa com a moeda. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu vou abrir capital dela. Eu posso abrir, eu quero $1 milhão. Vou lá na Bolsa de Nova York e abro $1 milhão. Então, eu estou convidando as pessoas para serem meus sócios. Agora, eu posso chegar e falar, não, vou abrir meu capital e aceito o Bitcoin. Não, mas você pode... Aceito o real, aceito a moeda do André. Então, na verdade, o valor que eu atribuí à minha empresa, olha, eu falei, ela vale $1 milhão. Ela é o valor da empresa, tanto faz a moeda. Porque é a mesma coisa. É que nem você falar, uma Coca-Cola vale $1 ou R$3. Se o dólar é 3 para 1, então ela tem o mesmo valor. Só que moedas diferentes, ou 0,00 Bitcoin. Então, o valor, a moeda que o bem é transacionado independe do valor da moeda, desde que elas tenham paridade. Então, eu entendi que vocês falaram que é bom ter várias moedas. Agora eu estou falando, não, você tem uma moeda não líquida, ela fica restrita. Então, você está tolhendo a liberdade de mercado. Sim, mas aí nós estamos falando só de valores financeiros, né? Tudo começou pelo seguinte, eu entendi, tem o valor social que é intrínseco à moeda. Então, beleza, eu vou criar uma moeda no bairro e tem o valor humano, né? Agora, aí a pergunta veio assim, quer dizer, eu quero sair desse bairro e vou mudar de país. Mas eu não quero chegar lá sem nada, eu quero carregar um valor comigo, né? E aí eu perguntei, então, como que o sistema vai arbitrar 1.000 moedas do André, né? A gente usou o exemplo dele, para o Bitcoin ou para Ien, para dólar. Como é que é o mecanismo? Aí ele falou que... Ele explicou, entendi. Edson, se você... como você está numa moeda do bairro, você pode vender a tua moeda para o vizinho e pegar esse dinheiro que está restrito naquele local daquele bairro, onde aquela moeda tem aquele valor, porque você não vai estar com uma moeda que não tem valor nenhum. Se você está com aquela moeda, ela em algum lugar ela tem um valor. Tá. Nem que seja para o teu amigo, para alguém, ela tem valor se você está com ela, certo? Então você tem 1.000... Então, quando você quiser se desfazer dela, você vai procurar quem também tem aquela moeda, quem tem interesse naquela moeda. Querido, as que vão sobreviver vão ser sempre que tiver maior valor de mercado. E em cada local vai ter essa moeda que funciona. Então a gente tem que entender isso, que cada local vai ter sua moeda. E em cada local vai funcionar uma moeda ou várias. A grande questão é você não entrar no rabo de foguete e comprar uma moeda que está sempre desaparecendo, porque vai haver uma seleção natural. Vai haver uma seleção natural, as que tiverem mais força, mais poder, mais valor, tal. Vai sobreviver, entendeu? Nós estamos falando de competitividade, capitalismo, é isso? Não, liberdade. Liberdade. Porque o André, por exemplo, ele tem... O André... mais valor que o outro, né? Não. Todo mundo vai querer ter mais valor, aí vai criar uma competitividade. Não, é liberdade. O assunto é liberdade. O André tem 1.000... Vamos falar... É que assim, eu gosto de raciocinar em termos práticos. O André montou a moeda dele, ele tem 1.000 Andrés Coins. E faz um sucesso aqui no bairro. Não sei onde o André mora, mas no bairro dele... Só que o André falou, não, agora eu quero morar em outro lugar, sei lá, arrumar uma namorada lá, eu vou ter outro projeto lá. Ele quer vender. Então ele falou, olha, eu acho que eu vou precisar de $1.000. Então ele vai chegar para um amigo e vai falar, Edson, eu tenho 1.000 Andrés, eu quero $1.000, ou para um. Aí eu falo, puxa, André, mas eu não tenho $1.000, eu posso te dar $100. Entendeu? Se eu aceitar, e aí fechou. $100. É assim? É assim? Edson, alô, por favor. Oi. A gente tem que terminar esse primeiro encontro. Desculpa. Termine assim, porque o segundo encontro é sobre uma das criptotrilhas que fala sobre criptomoedas, mas fala da criptomoeda da estação, que é E2C, né? Que é o André Cohen que vocês estão conversando aí, só que a gente está E o que eu posso, Edson, falar para você é o seguinte: nós estamos falando, o que você está falando, eu concordo em grau, número e gênero. Se eu fosse um operador e pensando naquele tipo de moeda que me desse, se a minha moeda, se eu tivesse que montar estratégias para que a minha moeda desse mais liquidez, não tivesse baixa liquidez. Como é que eu iria conseguir sobreviver com a minha moeda nessa perspectiva que você acabou de colocar? Eu concordo com você, não tem como discordar. Agora, o que nós estamos conversando aqui não tem nada a ver com isso.
O que eu adorei do que você colocou é que é uma provocação que faz a gente pensar, a gente refletir, né? E que é uma reflexão muito válida, né? Aliás, diga-se de passagem, extremamente válida. Até para entender que nós estamos falando de coisas muito diferentes, né? Assim, e agora no segundo encontro, eu vou abordar um pouquinho da dúvida que você colocou com essa outra perspectiva que a gente vem tentando explorar essa outra perspectiva aqui na Criptojornada, entendeu? Só que para isso, galera, a gente vai dar só uma paradinha de 15, 20 minutos ou 25, só para uma aguinha, um café, correto? Pessoal, não, só o último recado, não tem nada a ver com esse assunto, é outro. Enquanto vocês estavam falando, eu coloquei aí um link que pouca gente conhece, que é o World Debt Blocks. Ali você tem um mapa de todos os países, o débito dele, o PIB. Nos Estados Unidos você tem números bem mais completos, você tem número de carros vendidos, número de empregados, enfim. Quando a gente trabalha em economia, olha aqui, você vê onde estão as bombas relógios, né? Então aqui aqui a gente olha e fala, puxa, esse país aqui vai para cá, vai para lá, vai para aquele outro. A pessoa vai alocar dinheiro, não põe aqui, põe ali, pá. Então, eu concordo também com vocês que a coisa vai dar uma travada, que tem uma bomba relógio armada, e ela vai estourar em algum local desse. O que a gente faz é mapear, né? E entender para onde a coisa está indo. Aí uma segunda pergunta é assim, beleza. Aí você olha até uma coluninha em vermelho, que é o débito do governo, que é enorme. Aí eu pergunto, quem paga essa conta? Então vamos tomar café e depois a gente continua. Então, como é que funciona? Como é que desconecta e conecta? É isso que eu ia falar. A gente não pode ficar conectado porque a minha internet está horrível. A gente sai aqui e a gente sofre. Mas a gente vai ficar conectado. Eu vou parar de gravar aqui. O link vai ficar no ar, correto? Todo mundo vai ficar por aqui. A gente volta daqui a 15, 20 minutos. Eu não vou acabar essa... Tá bom? Eu só vou acabar de fazer a gravação aqui, galera, tá bom? E a gente volta daqui a pouquinho. Aliás, no segundo encontro, que é da Criptotrilha 2C, né, da E2 Gladcoin, o André vai fazer hoje com a gente A gente vai fazer com ele uma viagem, vamos dizer assim, uma criptotrilha, onde ele vai... Né, André? Você vai explorar como é que a gente vai abrir uma criptomoeda, entendeu? Passo a passo. Porque está ligado, sabe, o Edson e Roberto, a emissão agora de outubro que a gente vai fazer da E2 Gladcoin, da E2C, entendeu, galera? Então, botar a mão na massa. Mão na massa. 15, 20 minutinhos, a gente volta. O link vai ficar no ar aqui, a gente volta daqui a pouquinho, tá bom, galera? Valeu, até daqui a pouco. Valeu, até daqui a pouco. Ok.